Olá, tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi falar sobre a adolescência e as drogas, e o uso de drogas, né? Vamos lá? A questão do adolescente com as drogas é uma questão muito complexa, né? Por que isso acontece? Os sintomas, como a gente resolve? Vou deixar um pouquinho mais claro. Assim. Nós temos uma situação. O adolescente ele é muito transparente. Né? A situação na adolescência ela é muito ostensiva, muito aberta, muito vigorosa, ela vai transparecer em algum momento, ela é transparente. Né? Se a gente tiver um pouquinho um ouvido mais atento, a gente consegue ver, sim, que há alguma modificação comportamental. É nítido, é ali que esse pai e essa mãe têm que estar atentos. Houve uma mudança comportamental, houve alguma mudança física, houve alguma mudança na vestimenta, qualquer coisa, a gente tem que estar atento. Né? A partir daquela idade ali dos 13 anos, púberes, pré-púberes, até o final da adolescência, ali dos 17, 18 anos, a gente tem que estar muito atento nesse circuito. Né? Os sintomas são variados: agressividade, depressão ou ansiedade, ou os dois combinados, minusvalia, soberba, prepotência, mais-valia, sonolência, desleixo, qualquer alteração no comportamento do seu filho ou filha adolescente, estamos sim diante, muito provavelmente, de algum quadro importante que esse adolescente está desenvolvendo. E ele precisa de ajuda, ele não resolve isso sozinho, ele não consegue, ele procura ajuda. A ajuda que ele procura, muito pouco provável, vai chegar aos pais. Ele vai falar para amigos, ele vai falar para colegas, ou ele vai ficar embotado. Mas esse pai e essa mãe tem que ter esse ouvido atento, que alguma coisa está acontecendo. Ou a escola vai perceber. As mudanças são gritantes. Não precisa ser um expert para entender. Nós temos desde mudança de cor, de tonalidade de cabelo, cor de unha. Eu atendi uma adolescente que ela vinha o tempo inteiro com cores claras. Da noite pro dia, ela virou uma black. Ela usava unhas pretas, cabelo preto, roupa preta, estilo grunge, tudo rasgado. Mudou, há uma mudança, é algo gritante. Né? Claro, né, que depois eu quero falar sobre evasão escolar também, sobre as situações de escola para adolescente, mas não é esse meu objetivo hoje. Mas que isso também pode desencadear. Em escolas, assim, onde um aluno recém-chegado, numa turma onde ele não faz parte, onde não é o núcleo dele, né, ele se sente deslocado. Isso gera um embotamento afetivo, é uma porta de entrada para alguma coisa. Não estou dizendo que neste caso vai haver drogas, mas é uma porta de entrada. A adolescência é muito sensível, essa é a palavra. Eu gosto de achar palavras-chave para cada tema. O tema da adolescência é esse, a sensibilidade. Eles são sensíveis, essa é a palavra. Eles estão em descobertas, então eles estão com um radarzinho ligado. Não, aquela pessoa não me olhou diferente, aquela outra pessoa não me cumprimentou, ele não me quer na turma, provavelmente não. Esse cuidado. E eles levam isso para eles, como se eles fossem causadores daquele mal-estar.
E eles não queriam aquela forçação de barra, eles não querem forçar barra, eles tentam ser discretos. Os adolescentes tentam ser discretos. Né? Tudo no adolescente, tudo. A palavra, segunda palavra, que define o adolescente é a fuga. A fuga. Eles querem fugir de situações embaraçosas. Porque para ser pertencente num grupo, eles têm que estar numa situação confortável. Há uma necessidade de uma situação confortável. Por que eu falei? A gente está falando aqui em drogas. O caminho das drogas é isso. Vai haver um pedido gritante de ajuda. Muito pior será se o que provoca a sair das drogas está dentro de casa. Porque a ajuda dele, obviamente, não vai estar dentro de casa. Não vai estar dentro de casa. Então, o local que ele deveria ter de refúgio é o local que ele está fugindo. Eu não posso contar, mas eu tive uma situação assim. Que era um pai muito repressor. Eu nem preciso dar muito exemplo. A gente pode ver, às vezes nós temos situações de mães que encobrem alguma... Claro, a gente está entrando numa situação bem mais importante, bem mais complexa, né? De mães que encobrem talvez um incesto, alguma coisa assim. Porque há isso também, né? Da manutenção do lar. Então essa mãe às vezes silencia esses silêncios velados, esses acordos velados impostos dentro de uma família. Isso é o nosso objetivo de uma análise profunda, né? Em caso de havendo uma situação dessa envolvendo um adolescente com uma mudança comportamental importante. Quando a gente fala em adolescente e drogas, a coisa é escancarada. Ele vai se trancar no quarto, vai colocar som alto, ele não vai querer conversa, ele não vai ter fome, ele vai trocar totalmente, vai ser agressivo, responder agressivamente. Essas são as características, são assim, ó, é do 8 para 80, da água para o vinho, é nítido. Esse rompimento num padrão normal, é nítido isso, é gritante, quem tem adolescente sabe, não? E a gente tem que estar tão atento. Quando eu falo adolescente, por que eu trouxe isso? Porque eu falei há pouco tempo naquele vídeo sobre as fases do desenvolvimento infantil. Estamos na droga. A droga é o quê? Aditos, né? Aditos são o quê? Ingeridos, né? Ou injetados, enfim, tudo que a gente ingere, ou a gente injeta. Tudo que é acrescentado ao corpo é considerado uma adição. E essa adição, ela está ligada a quê? Oralidade. Então, quando eu falo das etapas do desenvolvimento, a importância de a gente passar essas etapas com maturidade de um pai e uma mãe, estando disponíveis para essa criança, né, até ela atingir aqueles 8 anos, que é o que eu acho que são fatídicos. Para os autores são os 6 anos, para mim é os 8. Eu gosto de ter uma chave de segurança, uns 2 anos de segurança. Por quê? Porque eu atendi crianças assim, e que eu achava que elas estavam no complexo edípico um pouco mais tardio. E o complexo edípico, como ele faz parte, sim, da fase fálica, que teoricamente ela iria até 6 anos, estamos então puxando esses 6 para os 8, na minha visão, na minha experiência, isso. Eu não atendi muito pouca criança não, atendi bastante. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente vê a gente tendo essa construção saudável na oralidade, nós tendo aquela construção saudável ali do 0 aos 2 anos, 0 a 3 anos, nós temos a certeza de que esse adolescente, ele vai poder transitar nisso. Claro, eu estou falando de uma família
não digo nem estruturada, porque essa palavra eu ouvi uma vez, não me soou bem. A gente, quando fala em família estruturada, parece que é pai, mãe, filho. E não existe isso hoje em dia. Hoje em dia, às vezes, são 2 pais, não é? Ou uma mãe com um amigo. As situações são variadas. Ou um casal de avós que cuida. As situações são tão variadas, as constelações são tão variadas, os núcleos são tão diversificados que não tem como a gente dizer, olha, é assim. Não tem como a gente dizer isso. Então, eu não posso inferir isso, né? Em estrutura familiar, não é isso. Mas eu posso inferir sim a estrutura afetiva dessa criança, como foi. Não pode faltar afeto, não pode faltar aquele carinho, porque para ela transitar depois, sem a gente ter esse problema. É um fator de exclusão, que isso não vai acontecer? Não é, mas é uma probabilidade enorme, quase estratosférica, que possivelmente isso não vai acontecer, porque você esteve atento àquele momento. Então, adições estão ligadas diretamente à oralidade. No adolescente é nítido, ou ele não quer ir para a aula, eu já falei tantos comportamentos aqui, ou ele não quer ir para a aula, ou ele fica agressivo, ou ele muda completamente, ele quer mudar completamente o grupo, ele muda, alguma coisa está acontecendo, ele está pedindo ajuda. E se não há uma boa interlocução, porque às vezes não é nem a interlocução, é a vergonha dele falar em casa, porque geralmente eles são muito fechados e tudo para eles é uma questão de segredo, é uma questão de estar encadeado, né? Tá tudo trancado. Eles é como se fosse um diário, é um diário fechado, é deles, aquilo ali é o mundo deles, eles estão se descobrindo como autônomos naquele momento. Então a gente invadir não seria o canal. Tá, mas e como é que eu faço? Isso eu já tive essa pergunta também. Simples, senta com ele e fala, tô notando que você tá agindo de forma estranha, você está sendo agressivo ou não, explica para ele, né? Seja real, mas mostre o sentimento, não é uma conversa mecânica, não é? É uma conversa que você vai mostrar aquele sentimento. Tô vendo isso, né? Vi que existem esses pontos, tais aspectos, né? E a mãe ou o pai, enfim, tá preocupado, né? Quem sabe tu procura uma pessoa para poder falar, né? A gente tem que estar muito atento às amizades também nessa idade, né? É uma coisa que nos chama muita atenção, essa idade escolar, né, de adolescência, principalmente quando existem muitos jovens. Eu ficava muito atenta a isso, porque eu era psicóloga de uma escola também, de uma rede de escolas, na verdade, e eu ficava mais atenta, a minha atenção era absoluta em crianças que eram transferidas da 5ª à 8ª, porque quando elas são transferidas antes disso, elas se enturmam com mais facilidade. Da 5ª à 8ª série nós estamos aonde? Pré-púberes e púberes já estão ali concentrados, né? Então, assim, há uma mudança grupal muito forte. E isso pode ocasionar uma perda de identidade, porque, veja bem, a identidade do adolescente é de grupo. A identidade do adolescente não é individual. Ele não tem identidade individual, ele é pertencente a um grupo. O adolescente, ele tem que se sentir pertencente, é essa a palavra. Por que eles compram tênis tudo igual? Por causa do grupo. Por que usam todas vestidinhas do mesmo estilo? Por causa do grupo. A identidade é grupal. É uma tribinho. É natural. É natural. É natural. Então, a minha atenção, e eu não aconselho pais a trocarem adolescentes de escola, da 5ª à 8ª série, não aconselho. Claro que às vezes há aquela situação, eu tive que mudar de cidade de trabalho. Bom, então há que haver toda uma, como é que eu posso dizer?
uma ambientação dessa criança, né? Uma ambientação para essa criança poder, né, esse pré-adolescente, poder transitar bem nessa turma nova, porque eles caem de paraquedas, uma turma já está formada, já veio junto desde o jardim para a escola. Então nós já temos ali uma turma com 6, 7 anos. Muito provavelmente ele vai ser como é que eu vou dizer? Ele vai ser ele vai ser o patinho feio na história. Muito provavelmente. Né? Porque ele tá chegando depois, ele caiu de paraquedas, sabe? Ele saltou de um satélite, ele chegou ali. Eu atendi um adolescente numa escola uma vez, que a depressão dele era algo nítido. E veja bem, ele tinha pouco tempo, mas me chamou tanto a atenção. Ele não conseguia, ele ficava tão isolado, né? Até eu entender a história dele, que ele havia sido transferido sem querer, ele não quereria, né, ir para aquela escola, porque a turma dele estava noutra escola. Ao passo que a turma também não o aceitou. Então eu tive que fazer todo um trabalho de engajamento, porque a gente faz, o trabalho de engajamento teve um sucesso muito grande, né? O pessoal até gostou bastante, eu inovei ali numa situação, mas conseguimos fazer uma inserção, né? E eu só pedi 2 períodos semanais. Eu pedi da grade escolar para mim, para eu desenvolver no trabalho 2 períodos semanais. E 2 professores me cederam isso durante um semestre. Mudou o comportamento desses alunos com professores e alterou também o comportamento, a inserção desse menino. Mas por que ele era alvo? Sim, ele era uma situação importante. Mas assim, que não vem ao caso. Mas eu estou dizendo assim, a situação ali foi que eu pedi. Eu preciso poder trabalhar, eu preciso desse manejo, eu preciso 2 períodos semanais. E me foram cedidos. Eu queria um inicial e um final. E me foram cedidos para o manuseio que eu precisava fazer. Eu tinha esse acesso, esse trânsito livre. E foi tão assim, foi tão proveitoso, né? Claro que nem toda escola vai ter um profissional assim, ou com essa disponibilidade que eu tinha à época, ou com essa atenção, ou com esse olhar mais atento, né? Mas a minha atenção numa escola é da 5ª ou 8ª série. É da 5ª ou 8ª série. Em especial das crianças que são manejadas, não de turma, mas de escola. Eu ficava muito atenta às crianças novas que chegavam ali, né, dessa faixa, porque a gente já tem grupos constituídos, elas estão sendo tiradas e trazidas do nicho delas, né? Então, para isso virar um problema, né, conforme foi aquele manejo da fase da oralidade, é um caminho tranquilo para uma drogadição, né? Então, muita atenção ao comportamento desse adolescente. É imprescindível ter atento, imprescindível. Poder conversar, poder sair com esse adolescente. É isso. Olha, a mãe tá indo no shopping, vamos lá tomar uma coisa, vamos lá tomar um sorvete. Mãe, eu não quero, ok. Tu quer algum sanduíche de lá? Traz uma surpresinha, sanduichinho, não sei. Faz ele se sentir querido, pertencente. Se você está sentindo que está tendo tenta romper esse embotamento e tenta fazer essa troca. Ou oferece para ele uma ajuda profissional. A gente tem centros. Né? Inclusive, posso depois, se for o caso, disponibilizar no meu Instagram, ou até no meu canal no YouTube mesmo, se houver esse interesse de algum de vocês. Alguns locais específicos que fazem um tratamento a um custo muito acessível. Hoje já não tem mais essa, tipo assim, não posso levar porque é muito caro. Não, os profissionais já estão se adequando também. São profissionais geralmente de pós-graduação, mas que já tem uma trajetória importante, estão com muita assessoria,
E o custo é um custo muito acessível. Vale a pena. Né? A gente tem que estar muito atento a essa situação de drogas, muito atento. Porque depois que a gente entrou nesse caminho, a situação é complexa. Né? Aí nós temos ali um desenrolar de drogadição. Desde uma situação de fumo simples, de uma maconha simples, até uma situação de passando ali por cocaína, por situações mais pesadas, até poder chegar num crack. Bom, aí chegando no crack, porque nós também temos assim, ó, um desgaste cerebral importante. Eu acho que não é novidade para ninguém, que quando, falando agora de uma parte mais, um aspecto mais biológico, né, acerca da nossa formação física, né? Quando a gente fala de uso de drogas, a nossa maior preocupação também são, além da situação dessa pessoa se tornar compulsiva pela droga, né? Dela se tornar uma pessoa, um usuário ativo. A gente tem as situações também importantes da grade, do escalonamento, né, do tipo de estrago que ela faz cerebral. A gente tem um crack, por exemplo, que numa tragada de crack, nós temos uma queima importante de neurônios em cadeia, na hora. De tal forma, se tu fala com uma pessoa de crack 2 dias depois, ela já não te fala a mesma frase inteira que ela te falou 2 dias antes. Isso o crack faz. O crack é violentíssimo. É uma perda, é uma perda de massa encefálica na hora, é instantâneo. Fumou, perdeu aquela engrenagem. Nós estaríamos aí sim no último estágio, no estágio já é complexo. Então a gente tem que ter muito cuidado em fazer uso, em ver esse adolescente, que eu também vi pais. Eu tive isso no meu consultório. Um pai chegou para mim e disse assim: eu compro a maconha do meu filho porque ele é dependente, eu vou lá e negocio. Mas eu quero que a senhora trate ele. Eu não sabia com quem eu falava, se era com o filho ou com o pai, porque se o pai está fazendo uso disso, eu não quero ver meu filho assim, porque ele gosta de usar, mas eu preciso que a senhora trate ele. Entende? São coisas bizarras que a gente vê. Esse pai era um facilitador. Como é que eu vou tratar o filho se o pai está contra a corrente? Ele estava dando resposta dúbia para esse adolescente. Olha, não vai, mas vai. Esse adolescente estava recebendo uma informação dupla. O pai quer e o pai não quer. Óbvio que esse guri tinha que estar... Até eu achei que ele estava pouco drogado. Há que se ter muito cuidado nesse manejo. Esse pai queria mostrar que era cool, que era legal, que sabe, que ele tá na moda, mas não tá. Um pai que tá na moda, um pai legal, não vai permitir isso. Ele não vai dizer: filho, deixa que eu vou lá comprar pra ti. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer: filho, porque tu entrou nessa? Eu tô junto contigo, nós vamos cair fora dessa. É isso que ele vai dizer. Isso é um pai legal, isso é um pai cool. Um pai da hora, não sei. As expressões de agora, eu já tenho uma certa idade, então para mim ainda são essas expressões. Tá? Mas assim, então, por esse adolescente poder transitar tranquilamente que a gente possa ficar tranquila, essa fase de oralidade tem que ter ido bem. Né? E qualquer alteração comportamental, qualquer alteração, qualquer, a gente tem que estar atento. Né? Principalmente se for abrupto e principalmente se for de 880, tipo assim, andava de branco, tá de preto. Bom, tá na cara, né? Está na cara. Então não deixa para falar com ele
um tempo depois. Ah, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Então a senhora ou o senhor procure um profissional, um amigo no primeiro momento, né? Que lhe dê uma luz de como poder chegar nesse adolescente. Há uma necessidade iminente de poder procurar uma ajuda, tomar uma atitude para realmente fazer com que esse adolescente não perca etapas importantes na vida dele. Ele recém está se descobrindo. E os grupos, muito cuidado nessa retirada abrupta de grupos, né? Ah, não, eu não quero que tu saia com esse. Ah, não, eu não quero que tu fale com aquele. Ah, não. Calma. Calma. Calma, porque há uma identidade ali que permeia esses grupos, né? Há que ter toda uma conversa, há que ter todo um manejo. Como eu costumo dizer, adolescência, a tolerância a ser frustrada, esse pai dessa mãe tem que assim, ó, tá lá na estratosfera. Para não gritar, para não ser violento, para não melindrar ele mais do que ele já tá. É uma fase tão difícil. Ele tá descobrindo sexualidade, ele tá descobrindo sexo, ele tá descobrindo o corpo dele. Ele tá descobrindo o corpo dele, né? Ou dela. Quando eu falo dele é porque engloba os dois sexos, né? Ele tá se descobrindo. Então tem que ter muito cuidado nesse manejo. Tem que ter muita sensibilidade aí. Quando eu falo sensibilidade, eu não estou dizendo para, sabe, que muitos pais dizem, ah, a senhora, o meu filho vai ter que ser, como eles dizem, homem. Eu digo, mas não tem nada a ver. Mesmo um homem pode ser sensível. Mesmo um homem pode ser sensível, ele tem que perceber as coisas que estão acontecendo ao redor. Ele tem que perceber os desajustes, ele tem que perceber quando está de mais, está de menos. Isso não quer dizer ser homem ou não ser homem, isso quer dizer ser sensível, ser sociável, ter entendimento. E assim, quanto mais estudo se tem, menos tolerância a gente tem a esse homem errar. Não se dá essa margem. Né? Então é isso. Tá atrelada à fase oral, tá atrelada à droga diretamente. Há uma mudança comportamental, há uma mudança geral nesse adolescente. A droga faz isso. Né? A gente tem que estar muito atento, porque às vezes eles estão sofrendo uma situação de um risco iminente. Eu tive uma adolescente que ela acabava comprando ela mesma de um local muito importante aqui em Porto Alegre. Ela mesma estava adquirindo as drogas. Então, e esse pai e essa mãe davam dinheiro para ela, mesmo ela tendo mudado totalmente a fisionomia. Claro que foi uma junção de fatores horrorosos, né? A escola também não se sentia responsável por isso. O pai e a mãe eram os fatores dessa adolescente estar procurando isso. Foi um manejo muito difícil. Claro, teve outros desdobramentos, mas assim, a coisa às vezes está embaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Essa criança, essa adolescente não tinha para onde fugir, não tinha onde procurar ajuda, não tinha. Em casa não podia, na escola não tinha, a escola não entendia assim, entendia que isso era uma situação familiar. Claro que era, mas a escola tá vendo. Uma escola tem obrigação de tomar par do que está acontecendo. Chegou um adolescente com um aspecto totalmente modificado, matando a aula. Bom, parou, vamos ver o que está vendo. Então é importante a gente estar atento. Por quê? Por causa dessa fase, desse escalonamento de drogas. A gente teria um escalonamento de drogas. Até chegar ao crack, aquilo como eu estava falando. Chegou no crack, é muito difícil. Tanto reverter, como parar o estrago.
Porque assim, é como se fosse, sabe quando tu pega um dominó, assim, tu bota as pecinhas de pé e tu empurra o primeiro, isso é o crack. Ele vai deitando os outros neurônios, é isso. Você começa uma cadeia de queima de neurônio. Importante, importante. É nítido, é nítido. E a gente não quer nossos adolescentes nisso, né? Vamos dar uma atençãozinha especial toda para eles. Então, assim, atenção, mudou o comportamento, né? Mudou fala, mudou as roupas, mudou a atitude, tá matando aula, tá com embotamento, a gente viu isso, a gente vê, parou, vamos tentar entender o que está acontecendo. Né? Se uma conversa não for suficiente, vai procurar alguma ajuda, ou na escola, com um assistente social, ou com um profissional, ou com um amigo, conversa, trocas, é isso, acelera o passo, porque se ele está entrando nisso, não pode deixar ele entrar mais, né? E muito cuidado com esses manejos com o adolescente. Eu vou tirar ele de uma turma, vou botar na outra. Não é assim. Existe uma adequação já, uma sensação de pertencimento. E aquilo ali não pode ser mudado. Essa idade não permite isso. Porque a identidade dele está grudada naquele grupo. A identidade dele está ali. A identidade dele está ali. Quando eu falo de adolescentes aquilo, eu estou falando de adolescentes ali de 12 anos aos 18. A partir dos 19 a gente já estaria na fase adulta. Então o que é importante, né? É a gente estar atento. E não trocar abruptamente esse adolescente, sem uma boa conversa, sem o consentimento. Claro, tem situações, às vezes, por exemplo, eu mudei, estou ganhando muito bem em outro país, mas, bom, vamos sentar, vamos conversar com esse adolescente. Vamos ver se ele vai estar, como vai ficar para ele, né? Mas não pegar e forçar, não, tu vai, acabou, encerrou, não, isso não. Existe todo um manejo, tudo é a forma de falar, às vezes traz tudo de uma forma mais fácil, né? Mas assim, a gente não tem que ter atenção a essas 3 situações, mudança de comportamento, eu diria até 4, a mudança de comportamento, comportamento que eu digo roupas, drogas, a maneira de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se cuidar, né? Mudança de amigos, tem que cuidar muito, né? Então, houve essa mudança comportamental, né? Estamos com uma porta assim, muito grande aberta para uma situação de drogas, que seria o segundo ponto, né? O terceiro, muito cuidado no manejo, no grupo de pertencimento, a que ele está pertencendo. Ele pertence àquele grupo, deu. Tem adolescentes assim, tem amigos desde a infância. Para você pegar com raiz e tudo e ir para outro lugar, é complicado. E a questão familiar. A questão familiar também é muito importante, porque a gente tem que, esse adolescente tem que ter um olhar atento desses pais. Na verdade, o adolescente não pode ser o pai, que eu também, nem essa mãe. Eu tratei também muitos adolescentes que desempenhavam um papel de pai e mãe numa família que esse papel cabia a ele, não é? Então era um peso muito grande. Então essas questões, também essa atenção muito clara ao escalonamento da droga, porque quanto maior o escalonamento, quando eu falo escalonamento, é o poder da droga, é a força dessa droga que ela exerce no corpo. E quanto maior a força que ela exerce, maior é a abstinência. As crises de abstinência são horrorosas. Então a gente tem que tentar fazer com que esse adolescente não entre nisso. E como é que ele entra nisso? Aí assim, o que desencadeia um adolescente entrar nisso? Falamos alguns aspectos, né? Mas temos outros, temos vários, não é?
Tem a situação de bullying, a situação de separação dos pais campeã, não é? Agressividade na família, agressividade que eu falo a nível físico, não só a nível de falas, né, de palavras, mas a nível de vias de fato. O menosprezo dos pais na frente desse adolescente, o menosprezo da mãe, o menosprezo dessa mãe com o pai, ou desse pai com essa mãe, né, que é muito usual. Situações de... até essa mesmo que eu citei, desse menino que entrou na escola, ele fazia um papel de patinho feio, não chegou a ser um bullying, mas o deslocamento dele era importante porque a turma toda já estava engajada, eles tinham vindo desde jardim de infância, então assim a gente tem várias situações, mudança de país, mudança de estado, né? Ou pais que forçam alguma situação para essa criança, para esse adolescente, que ele não pode fazer o que ele quer, né? Eu tive adolescentes que ainda estavam na fase de adolescência, que com 17 anos estavam entrando na faculdade, e os pais dizendo, tu não vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, e ele dizendo, doutor, eu quero fazer isso, e eu tendo que fazer uma reunião com os pais para dizer, olha, ele tá, sabe, ele bateu tanto nessa tecla, é ali que ele quer apostar, né? Então assim, há todo um desejo desse adolescente que não vem necessariamente ao encontro do que os pais querem. E assim, tem que ser respeitado, né? E de novo, aqui quando eu falo de adolescentes, eu falo aqueles até os 18. 19 em diante, né, é a fase adulta. Porque às vezes há uma dúvida, né? Qual é a idade que começa a fase adulta? 19 anos. Então, o que eu falo aqui, né? Deixando muito claro, né? Esse adolescente tem as vontades dele, os desejos dele. E ponto. É assim que funciona. Ele já está entrando numa fase adulta. Ele não quer, ele já tem o desejo dele, a situação dele, ele não pode ser contrariado. Para que contrariá-lo, né? Ele tem aquela situação que ele quer vivenciar daquela forma, não é? Mas daí eu também vejo muito em consultório os pais dizendo, mas eu passei por isso, então eu já quero abreviar o tempo, mas o tempo é dele. O tempo é dele. Ele faz o que ele quiser com o tempo dele. Ele tem que, para ele poder entender, ele vai ter que passar, não é? Claro, eu não estou dizendo situações assim de risco de vida, mas eu estou dizendo assim, situações de escolhas é dele. É dele. E assim, eu vejo famílias bem maleáveis quanto a isso. Tipo, os pais se mudaram para o exterior e o adolescente ficou com os avós porque ele não quereria ir. Então houve todo um entendimento. Mas então a gente tem que estar atento não só aos fatores que desencadeiam, como também ao fator droga em si, né? A quando ele começa a fazer uso, está sim ligado diretamente, atrelado diretamente à mudança comportamental. É gritante, não é? É quase um pedido de socorro se jogando de paraquedas na tua frente. É nítido. E esses pais têm que poder ouvir. O que eu noto muito nos pais é que os pais não querem ouvir, porque eles não têm essa disponibilidade, eles não têm nem para eles. Incrível, assim, eu noto isso. Quando eu trabalhei em consultório, eu notei isso em famílias mais abonadas. Quanto mais abonadas essas famílias, menos atenção e disponibilidade tem para os seus filhos. Então, o que causa uma situação muito complexa, né, no desenvolvimento mesmo desse adolescente, né? Então nós teríamos sim um adolescente problema, filho de pais abonados, um adolescente rico, vazio. E que depois acaba criando sua identidade ligada somente à situação financeira. Se torna um adolescente de preço, não de valor. E aí, esses desdobramentos vão acontecer na fase adulta. Porque vai ficar assim, se debatendo, sem saber o que fazer ou como, sem um norte. Porque não houve aquele cuidado desses pais justamente na hora que ele mais precisava. Ou por não saberem, ou por estarem atrelados também a alguma situação complexa. Enfim, né?
Então, assim, também é um outro tema que eu pretendo falar. O valor que as pessoas dão ao dinheiro. O valor, não é? Que estaria, sim, ligado, com certeza, à falta de uma identidade própria, não é? De tal forma que quanto mais dinheiro e mais poder você tenha, menos valia, não é? Seria algo inversamente proporcional, não é? Claro, eu não estou dizendo que isso é via de regra, mas a gente encontra muito disso. Aqueles adolescentes que ganham tudo, 5, 6 carros na garagem, não sabem o que fazer. Com os carros também compram heroína, cocaína. Não é? Então essa questão afetiva, ela é tão mais importante, né? A gente tem que dar valor para essas questões de afeto, para esse carinho que a gente recebe em casa, né? E muita atenção, esse ouvido tem que estar atento para esse jovem. Mudou o comportamento, aquilo que eu falei antes, mudou o comportamento, alguma coisa abrupta, ou um embotamento afetivo, não quer falar, sabe, não quer se relacionar, tem algo acontecendo. Vamos ajudar, vamos descobrir o que está acontecendo. Ele sozinho não sai disso. Né? Então essa atenção tem que ser muito clara, porque quanto mais cedo a gente conseguir tirar ele de uma situação dessas, de um caminho desses, menor vai ser o sofrimento dele. E eu falo muito, bato muito num quadro de abstinência, que é horroroso, é horroroso. Uma abstinência é horrorosa, né? E ela está atrelada diretamente a drogas mais pesadas, tanto à intensidade como ao consumo de drogas, né? Então é isso, a gente tem que cuidar, às vezes uma portinha de entrada, olha, só maconha. Não, não é só, porque a gente tem então a situação escalonamento. E aí esse problema, né? E tá tudo ligado a um carinho que esse adolescente quer, a essa atenção, a esse ouvido, a esse pai ou essa mãe poderem olhar para ele, né? E não fazer vistas grossas ou varrer para baixo do tapete. Ah, não, hoje já tem compromisso, eu vou deixar para falar com ele em outro momento. Ele sente que ele não está sendo bem-vindo ali. E isso não pode. Né? E a agressão com o adolescente também. A violência, a maneira. Né? Ai, pai, eu queria falar isso, aquele assunto. Não me vem falar com esse assunto hoje. Que isso? Abre essa porta, deixa ele poder falar. Seja essa ponte, seja esse facilitador para a fala. Não para aquisição de drogas, mas para a fala. Vamos dar uma atenção especial para esse adolescente. Esse ouvir, a gente ouve até o silêncio. Quando eu falo ouvir, não é o grito, ouvir ele pedir, é ouvir o silêncio que diz muito. É ouvir o comportamento. É ouvir o que não está sendo dito. É ouvir o sofrimento. É ouvir aquele embotamento afetivo. É ouvir o desejo dele que ele não está conseguindo manifestar. E abraçar e conversar. É isso. É isso. Não há mistério, é isso, é simples. Tá ok? Vamos cuidar mais dos nossos adolescentes, eles merecem esse cuidado para crescerem sadios, fortes e valorosos. Vamos trazer orgulho, que é o que a gente mais quer, não é? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. É sempre pertinente a gente chamar atenção para essa situação de drogas e ditos, né? Quando eu falo de drogas, eu também estou me referindo aqui a bebidas alcoólicas, que não deixa de ser, né? A ingesta muito forte. Pretendo fazer um outro capítulo sobre isso. Os adolescentes serão contemplados nessa situação de alcoolismo. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês. A gente volta a se encontrar semana que vem. Até lá. Tchau.